Olá, bem-vindos ao Agroband, que hoje fala sobre um importante certificado que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina vão receber na Assembleia Anual da Organização Mundial de Saúde Animal em Paris. É a primeira vez que a OIE concede o certificado de Zona Livre de Peste Suína Clássica, oportunidade para abrir novos mercados para a carne gaúcha e catarinense. Semana de operações policiais no agronegócio. Mais uma etapa da leite compensado evidencia que as fraudes não pararam. E a descoberta de irregularidades na Superintendência do Ministério da Agricultura abala a credibilidade nesta área que movimenta bilhões para o Estado. Genéricos também para animais. Regulamentada a lei, os remédios vão aliviar o bolso no tratamento e prevenção de doenças. E tem ainda a previsão do tempo para a semana que começa. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o Agroband está no ar. A adulteração do leite não tem fim. Mais prisões nesta semana em nova etapa da Operação Leite Compensado. Os detalhes na reportagem de Tiziano Kessler e Cris Mello. A Cooperativa de Produtores de Leite foi um dos principais alvos de mais uma ação do Ministério Público Gaúcho para tentar conter a adulteração do alimento. O presidente e um funcionário do laboratório da Copa Sul, no pequeno município de Campinas do Sul, foram presos na 8ª etapa da Operação Leite Compensado. Confirma essa denúncia do MP aí? Não confirmo. Comigo não tem problema nenhum. A investigação da promotoria e laudos de laboratórios credenciados do Ministério da Agricultura apontaram que a fraude era feita com adição de água e outras substâncias ao leite para aumentar a quantidade e disfarçar o produto de baixa qualidade. Eles não aceitam um prejuízo. A ganância é tão grande que não aceitam um prejuízo, eles recuperam, ajustam, estabilizam o leite na condição em que eles tiverem. Segundo a investigação do Ministério Público, a fraude não ocorria somente aqui na cooperativa. Motoristas dos caminhões que transportam o leite também adicionavam substâncias ao alimento. Odair Melati, dono de uma transportadora, é apontado como líder do esquema no norte do Rio Grande do Sul. Ele também foi preso. Nesta conversa de Odair com um funcionário, fica claro que ele chegava a duplicar o volume de leite. Sobrou muito leite hoje? 800? 1.600 então. E mais a dose. O mesmo transportador encaminhou tanques de leite podre para uma usina de resfriamento, como mostra esta conversa telefônica entre dois funcionários. Está puro bicho dentro do leite, de podre que está o tanque. Ele trouxe aqui as amostrinhas e veio o bicho nos potinhos ali, uns bichinhos brancos, tipo de bicho mesmo, que cria, de podre. Sabe aquele bichinho branco? Olha, eu não era nem de analisar esse leite, era de condenar. 4 caminhões da empresa foram apreendidos e 3 motoristas presos. Há 23 anos que eu trabalho com caminhão de leite, mas eu nunca fiz isso aí. Eu estou indo preso, assim, fielmente, confiável, que eu nunca fiz. O Ministério da Agricultura interditou a cooperativa que recebia o leite adulterado e vai investigar se o produto chegou aos consumidores. E se for comprovado que algum leite foi comercializado, será feito o recolhimento cautelar do produto fabricado a partir desse leite. E mais uma suspeita de fraude foi descoberta no agronegócio gaúcho. E dentro do Ministério da Agricultura. O superintendente aqui no estado foi exonerado do cargo. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre e Sapucaia do Sul, na região metropolitana, nas residências de 4 suspeitos de envolvimento nos crimes de corrupção passiva, ativa, advocacia administrativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Foram recolhidos documentos, computadores e, em uma das casas, mais de R$100 mil. Os agentes também estiveram na sede do Ministério da Agricultura na capital, onde recolheram mais provas. De acordo com a Polícia Federal, havia uma quadrilha agindo dentro do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul. E o principal suspeito de liderar o esquema de corrupção é o superintendente regional.
Francisco Signor ocupa o cargo há 13 anos e na manhã desta quarta-feira foi afastado da superintendência. Um servidor do Ministério, uma ex-funcionária e o marido dela prestaram esclarecimentos na sede da Polícia Federal. Segundo as investigações, o grupo beneficiava empresas do setor agropecuário e agroindustrial, reduzindo, por exemplo, o valor das multas aplicadas aos estabelecimentos. Tem declarações do próprio superintendente que segurou o processo desde março de 2014, né? Autos de infração ali de 60, 70, 80 mil reais. O superintendente do Ministério da Agricultura também possuía interesses dentro da cadeia produtiva. Ele é proprietário, de fato, de empresa de transporte dentro da cadeia. Houve até questão de comunicação prévia de fiscalização. O superintendente havia solicitado a servidores da fiscalização que informassem quais as empresas a serem fiscalizadas e nós flagramos, pelos meios investigativos, ele informando a empresário. Outra prática envolvia o pagamento de propina a agentes por uma empresa prestadora de serviços que promovia eventos em nome do Ministério aqui no estado. Os valores sofriam alterações e eram superfaturados, além de serem desviados para uma conta bancária específica. As quantias eram distribuídas entre os investigados. Ainda não foi revelado o valor desviado ou cooptado pelo grupo. Houve eventos que a gente está identificando em que nem sequer houve a participação da empresa. Eles pegaram fotografias de pessoas que estavam nos eventos e cobraram do mapa e foi atestado. Há suspeita também de que houve interferência por parte dos fiscais nas investigações de fraude no leite. Durante a 8ª Operação Leite Compensado, no norte do estado, o promotor responsável pelas apurações criticou Francisco Signor. Identificamos um prejuízo muito grande nas investigações nesses 2 últimos anos, nas 7 primeiras etapas, em decorrência da má atuação, da má conduta desse superintendente, que até mesmo avisava alvos nossos de eventual ação do Ministério Público. Nesta sexta-feira, o médico veterinário Roberto Schroeder foi nomeado interinamente como interventor do Ministério da Agricultura no estado. A crise no setor se agrava com as denúncias envolvendo a Superintendência do Ministério da Agricultura, embora as autoridades não relacionem os dois fatos. Os 4 envolvidos na Operação Semila foram indiciados pela Polícia Federal. No leite, estamos diante de situações que envolvem ganância e confiança na impunidade. 2 anos depois de deflagrada a Operação Leite Compensado pelo Ministério Público, ainda há fraudes. São 24 meses com o leite gaúcho em xeque. Consumidores estão inseguros aqui e em outros estados. Houve casos, inclusive, de estabelecimentos que colocaram placas informando que não vendiam leite do Rio Grande do Sul. A atividade leiteira é uma das mais sacrificadas no meio rural. Segundo a FETAG, 121 mil famílias produzem leite no estado. O produto é a base na receita das propriedades, porque o pagamento entra todo mês. O Rio Grande do Sul é o 2º estado produtor, atrás de Minas Gerais, e o que tem maior fiscalização. Diferentes caminhos vêm sendo propostos para terminar com as fraudes. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei Translactos, que regula o transporte do leite, cria um cadastro dos transportadores e exige treinamento para quem trabalhar na atividade. Na Secretaria da Agricultura está em avaliação proposta de criação do Programa de Produção de Lácteos de Qualidade no Rio Grande do Sul, Prolácteos, que cruzaria informações mensais do volume entregue por cada produtor e processado com dados informados à Secretaria Estadual da Fazenda pelas indústrias e postos de refrigeração. E define penalidades para envolvidos em fraudes. A produção gaúcha anual é de 4 bilhões e 800 milhões de litros. O consumo per capita de leite no Brasil é de 178 litros. Entre os desafios apontados pelo Sindilate para este ano está o aumento do consumo. Com tantas fraudes, esta tarefa fica cada vez mais difícil. Mas tem boa notícia no setor agropecuário. Os remédios genéricos estão chegando para aliviar o bolso no tratamento de animais.
Remédios para pele, olhos e tireoide. Não é para a dona Hilda, é tudo pro Pupi, que tem 11 anos. Volta e meia, ele adoece. O cachorrinho não tem a reação, não pode te dizer o que está sentindo. Então é uma coisa, se ele tem qualquer problema, tu levanta a noite inteira para cuidar. O último tratamento para o cãozinho, que tem um problema na córnea, custou quase R$1.000. Com a aprovação dos genéricos para remédios veterinários, a esperança é gastar menos da próxima vez. Eu achei fantástico, tomara que dê certo. A nova lei também vai beneficiar o setor rural. Aqui no campo, os medicamentos são fundamentais no combate a doenças e parasitas que atacam os rebanhos. E com os genéricos, será possível reduzir os custos para o produtor. Nesta propriedade, a aplicação chega a ser feita uma vez por semana, dependendo da época. Tem remédio para carrapatos, para vermes e outras doenças. Tudo é despesa para os criadores. Não precisava ser tão caro, podia ser um preço melhor, para a gente poder tratar bem e não perder nada, né, tia? E a produção ficar maior. Agora que a lei dos genéricos está regulamentada, as indústrias podem buscar a autorização do Ministério da Agricultura para produzir remédios até 70% mais baratos. E o impacto é o mesmo que os genéricos humanos causaram para nós, né? Aumenta a concorrência, aumenta o número de possibilidades de medicamentos no mercado. Não há uma previsão oficial para a chegada dos genéricos nas prateleiras, mas a dona do Max e do Piquenique espera ansiosa. Fazendo o mesmo efeito. E o bolso ajudando o bolso, tá ótimo. E para falar sobre a regulamentação dos genéricos veterinários, está aqui no Agroband a presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Rio Grande do Sul, Maria Angélica Zolim de Almeida. Bom dia. Bom dia. A regulamentação significa que nós já vamos ter no mercado esses medicamentos? Não, ainda não. Vai demorar um pouquinho. Devemos demorar em torno de 1 ano, né? Uma previsão boazinha, porque tem todo um trabalho a ser executado ainda. Como é que funciona na prática? Tem que quebrar a patente dos medicamentos? Não, possivelmente essas patentes já estejam quebradas, né? Porque a patente tem uma duração de 20 anos. Então, muitos medicamentos, principalmente que tem na área humana e na área veterinária se usa muito os mesmos tipos de medicamento, esses já estão com a patente quebrada. Aí agiliza um pouco nesse sentido? Agiliza bastante. Aí vai todo o trâmite da empresa que vai se candidatar a fazer a produção, né, ter o seu cadastro aprovado, vai ter que montar todo o esquema, porque ainda não tem esta regulamentação. Então tem que regulamentar. E quem faz a regulamentação é um setor do Ministério da Agricultura, que é responsável pelo registro de produtos. E na prática, nós podemos ter alguns medicamentos mais facilmente transformados em genéricos do que outros, para algumas espécies do que outras? Olha, eu acredito que sim, né? Isso é uma coisa nova, né? Eu conversei com uma colega farmacêutica, ela disse que a metodologia da produção vai continuar a mesma. Então, é bem possível que empresas que já produzem esses medicamentos, só que com um nome específico do laboratório, venham a produzi-lo como genérico, que facilitaria muito para essas empresas, porque elas já têm todo o know-how, tem tudo pronto, né? Porque os princípios ativos são os mesmos, é tudo a mesma coisa, só a mudança, no caso, da parte de nomenclatura. Em vez de usar um nome genérico, um nome bonito, por exemplo, tangerina, vai usar a vitamina C, um exemplo, né? Vai usar o nome do produto. E para os veterinários se acostumarem com isso, como é que vai ser? Pois é, eu acho que nem só os veterinários, né? Mas que tem muito veterinário que trabalha para produtores. E eu tenho produtores que eles são muito assim, ligados a determinadas máquinas. Tu conhece bem a Expo Inter, né? A festa que é na Expo Inter, os proprietários que vão nas empresas, né, porque estão fidelizados com aquelas empresas. Então, isso aí eu acho que vai ter um pouco cultural, não vai ser bem assim de primeira que todo mundo vai sair usando, não. Embora vá haver uma redução de custo, que também não vai ser, que nem disse a ministra Abreu, 70%. Isso eu não acredito. Não acredito. Vocês trabalham com a possibilidade de que faixa de redução nos valores? É muito difícil de falar em faixa, porque... Em primeiro lugar, vai ter um investimento que a empresa vai fazer. Se for uma empresa já montada, já estabelecida, ele vai ter um custo bem menor, né, em tudo. Agora, uma outra que virá a se formar, ela vai ter um outro tipo de custo, desde a estrutura que ela vai ter que ter. Então, se acredita que realmente possa cair em torno de uns 30%, como aconteceu na área humana inicialmente, e depois os custos foram diminuindo, porque já estava em produção, e tem produto que
Uma coisa saiu 80, que nem eu comprei um remédio hoje para minha cadela, que o genérico custou 65 e o outro era 150. Né? Mas esse não é um genérico veterinário não, um genérico ainda. humano. Um genérico humano que pode ser utilizado no cãozinho. No cãozinho, uma labradora, a Carla. E em relação a essa expectativa que se criou agora com a regulamentação, a gente acabou de ver uma reportagem do Felipe Peixoto falando já os proprietários de cães, de animais domésticos e de grandes animais com essa expectativa. Eles podem esperar que venha junto para todas as espécies, as pequenas e as grandes, por exemplo, ou alguma delas vai ter uma possibilidade de maior velocidade nesse processo dos genéricos? Segundo, né, os farmacêuticos, essa parte para pequenos animais, cães e gatos, seria mais rápido, porque há maior similaridade de função do produto, que já usam, tanto é que eles já usam atualmente, os veterinários de pet, eles costumam indicar, né, prescrever produtos, quando tem na linha humana, eles fazem, porque o custo é menor. No caso, né, desse. Tu vê, nesse exemplo que eu te dei. Agora, para bovinos, equinos, aí, o equino é um que tem uma fisiologia bem diferente, bem distinta, né? As doses são bem diferentes. Então, nesse caso, eu acho que vai ter que ter um estudo mais detalhado, porque tudo isso está detalhado no decreto. Nesse tempo em que houver a chegada ao mercado, vocês vão se preparando até lá, então, para já prescreverem a possibilidade do genérico? Ah, com toda certeza, né? Vai ser é ótimo para o produtor. Você imagina o tamanho do rebanho bovino brasileiro. Se eu não me engano, são 200 mil cabeças, né? Mas se eu não estou enganado. Se isso aí puder usar os produtos genéricos, se houver produto genérico para usar, que vai haver agora, não há problema nenhum de utilizar. E esse decreto, vamos ser justos, né? Ele já faz uns 3 anos que estava para entrar. Faltava só a regulamentação, que saiu agora no último dia 6. Era, se eu não me engano, da Amélia, né? A nossa senadora gaúcha aqui. Bom, obrigada a Maria Angélica Zolim de Almeida, presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários, que trouxe essas informações complementares sobre a regulamentação dos genéricos para os animais. E daqui a pouquinho a gente volta com a Agroband falando sobre o importante certificado que Rio Grande do Sul e Santa Catarina vão receber na Assembleia Anual da Organização Mundial de Saúde Animal.